8% a 11% do salário dele. Portanto, a primeira grande contribuição é o próprio trabalhador que bota esse dinheiro num bolo. O governo toma conta, mas esse bolo é da Previdência. Os patrões são obrigados a pagar 20% da folha de pagamento. Então, cada trabalhador, dependendo do salário, paga de 8 a 11 de cada 100 reais que ganha para o bolo da Previdência. E os empresários, os patrões, é muito importante vocês saberem disso, porque eles estão querendo tirar a contribuição dos patrões. Aí você já começa a entender por que os ricos estão tão assim, interessados nessa Previdência. É porque, no limite, eles acabam com a contribuição dos empresários. Então, a contribuição patronal são 20% do valor da folha de pagamento. Bota esses dois dinheiros junto, do trabalhador e do patrão, faz um bolo e reparte, em que o trabalhador que está ocupado hoje bota no bolo para pagar o aposentado que não pode trabalhar mais hoje ou amanhã. Isso é o regime de repartição. Como é que ele funciona? Ora, ele só funciona bem na condição de nós sermos muita gente ocupada contribuindo com um tantinho, para pouco aposentado recebendo por pouco tempo o tantão todo. Repito, como é que funciona o sistema de repartição? Funciona se a gente tem muito mais gente trabalhando, contribuindo com 8% a 11%, do que gente recebendo. Porque se eu contribuo com 8% e eu recebo 100%, evidentemente que eu tenho que ter mais gente ocupada, portanto eu tenho que ter muita gente nova, trabalhando com carteira assinada, e o aposentado tem que ser um aposentado para cada, vamos dizer, 10 trabalhadores, e que não viva muito tempo, para ele não ter que receber os 100% da aposentadoria durante muitos anos. Esse é o sistema de repartição. O que está acontecendo no mundo e no Brasil? Por isso que a gente precisa discutir a Previdência, para não ficar parecendo que a gente quer que o governo se lasque, e quanto pior, melhor, porque tem muito político que quer ver o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço. Mas nesse caso, o palhaço somos nós, a população brasileira. Então nós precisamos discutir o problema e para ter razão, para não aceitar a resposta que eles estão dando e oferecer outra resposta correta, justa, no lugar do que nós estamos condenando, dizendo que está errado. Isso é o que nós estamos querendo fazer, nós do PDT. Então, repare, quando esse sistema no Brasil foi organizado, nós tínhamos isso que eu falei, uma sociedade muito jovem e com muito emprego. Então, tinha 7 trabalhadores ocupados, pagando durante muito tempo para financiar o aposento de um brasileiro que não durava 60 anos. Ali nos anos 70, 80, a gente vivia na média até 60 anos. Uma série de coisas mudou. Começaram a meter as máquinas, os computadores, os robôs nas indústrias, por exemplo, e o emprego foi começando a perder condição. A sociedade brasileira, graças a uma crise que se arrasta desde os anos 80, é uma sociedade que praticamente está com medo de ter filho. E ao ter medo de ter filho, o que está acontecendo hoje? Cada casal hoje está tendo menos de 2 filhos na média. Ou seja, não demora, o Brasil vai começar a diminuir a população, diminuir os novos e aumentar a quantidade de gente idosa. Por isso que a questão da Previdência passa a ser ainda mais grave e um assunto da juventude de hoje. Não pode achar que isso é assunto só dos velhos, dos nossos pais, dos nossos avós, o que já seria razão muito grande para a gente entrar no assunto. Mas tem a ver com todos os jovens e com a forma com que o país organiza a sua poupança. Pois bem, hoje o Brasil está com menos de 2 trabalhadores ocupados para financiar o aposento, que já passa dos 73 anos a idade da média. Portanto, o sistema foi perdendo condição. Aí aloprou o desemprego, todo mundo sabe, o Brasil está vivendo a maior quantidade de desempregados da história, aumentou a informalidade, com essa brutalidade dessa reforma trabalhista que eles fizeram, só serviu para uma coisa: legalizar a esculhambação da exploração do trabalho, sem carteira assinada, sem proteção, do trabalho intermitente. O fato é que toda essa montanha de trabalhadores, passa de 40 milhões de brasileiros, não estão mais contribuindo para a Previdência. Resultado, o sistema trincou. Se você tem pouca gente com carteira assinada contribuindo e cada vez mais gente precisando receber a aposentadoria e vivendo mais tempo, o sistema trincou. Mas ele não trincou ontem. Ele vem trincando desde os anos 80, 90.
E aí o governo foi inventando alguns penduricalhos. Tirou só do financiamento dos trabalhadores e dos empresários, dos patrões, e começou a criar algumas ferramentas por lei para ajudar a financiar a Previdência. Então tem lá um negócio que aí não precisa ninguém decorar, mas é só para a gente saber que tem outras fontes de dinheiro que não são o dinheiro, vamos dizer, dos trabalhadores e dos empresários. Chama PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Sabe as loterias? A Loto que deu 270 milhões, a Sena deu 270 milhões na semana passada. Uma parte do dinheiro que a Caixa Econômica arrecada das loterias também, por lei, é obrigado a entrar para o financiamento da Previdência. Tudo isso é importante a gente saber. Por quê? Porque quando a gente soma o dinheiro que os trabalhadores botam no bolo, o dinheiro que os empresários botam no bolo, o dinheiro que a lei, pelo PIS, pelo COFINS, pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da loteria, bota no bolo, quando a gente junta esse dinheiro todo e reparte com os aposentados de hoje, estão faltando 50 bilhões de reais por ano. E aqui começa a mentira. O governo diz que falta 180 bilhões de reais por ano. Tem deles que a Lópida diz que falta 200 bilhões de reais por ano. Como é que o governo tem coragem de mentir desse jeito? A gente vai saber o que é. E eu vou ajudar, isso é o que nós queremos fazer. Embora pareça um assunto técnico, é um assunto da gente. É o nosso bolo que vai ser repartido. E é um bolo que foi criado para ser repartido com a Seguridade Social, com os aposentados. O que é que faz o governo? Desde o Fernando Henrique, a mesma coisa com Lula, com a Dilma piorou, com o Michel Temer piorou e com o Bolsonaro continua igual. Eles meteram uma lei na Constituição, que é uma lei importante, que só pode ser mudada com 308 votos, determinando que um de cada 100 reais, um de cada 3 reais que o bolo da Previdência tem, eles tiram para entregar para os bancos, para pagar a dívida pública. Um negócio que eles não querem que a gente saiba o que eles chamam de DRU. DRU, que diabo é DRU? Desvinculação de receita da União. Ou seja, se a gente pegar todo o dinheiro que a lei manda que seja para pagar a Seguridade Social, falta só 50 bilhões, eu digo só porque, do ponto de vista do dinheiro da nação, é muito pouca coisa. Falta 50 bilhões por ano. Mas quando eles escapam um de cada 3 reais da Previdência e joga para os bancos, aí o buraco vira, isso que o governo fala. Ou seja, o governo tira o dinheiro da Previdência e depois alega que a Previdência tem um buraco de 180 bilhões de reais. E é aqui que está o começo do nó do problema. Evidentemente, se falta 50 bilhões, alguma coisa nós temos que fazer para consertar isso, porque na medida em que a gente não consertar agora, vai piorando. Só para vocês terem uma ideia, no Japão, passou 110 anos para 1/3 da população do Japão ter mais de 70 anos. No Brasil, a crise é tão pesada em cima do povo, que nós levamos só 40 anos para ter 1/3 da população com mais de 70 anos. Portanto, o problema brasileiro está muito grave por conta da grande crise econômica que entra governo e sai governo e a gente não consegue resolver, embora tenha solução para isso, foi o que nós tentamos mostrar durante a campanha. Em cima desse buraco, que o governo diz que é 180, porque tira com uma mão e quer reclamar com a outra, e que a gente reconhece que tem uns 50 bilhões de buraco, você tem uma discussão. E é igual na casa da gente. Como é que a gente resolve o problema se a conta está faltando dinheiro? É simples. Quem pode aumenta o ganho e quem não pode aperta mais o gasto. Não é assim que a gente resolve todo dia em casa? Melhor, se puder melhorar o ganho, fazer uma hora extra, fazer alguma coisa, melhora o ganho. E de qualquer forma aperta o gasto. É assim que se resolve na Previdência, que é basicamente o bolo que financia todos nós, a sociedade mais pobre especialmente. Como é que eles estão fazendo? Estão aumentando o ganho? Não estão aumentando o ganho. E aqui você começa a distinção entre a nossa crítica à proposta do governo e aquilo que nós imaginamos. Por exemplo, se falta 50 bilhões por ano, eu vou achar aqui logo 3 lugares aonde eu pego os 50 bilhões com uma sobra, sem mexer. Olá, esse é o programa Municípios em Ação. Nós estamos aqui diretamente do Bangu Atlético Clube, o Ciro Gomes.
Ciro, você fez uma apresentação sobre a situação toda que se encontra nessa reforma política no Congresso para o Brasil. O povo brasileiro ainda está confuso sobre essas determinações. Qual a orientação que você daria para que pudesse ter uma noção geral e a responsabilidade que vão ocorrer daqui para frente? É muito justo que a gente saiba que o nosso povo está vendo a Previdência como uma coisa muito distante, porque as pessoas não percebem o benefício. Repare, são 14 milhões de brasileiros desempregados, 32 milhões de brasileiros na informalidade. Essas pessoas não estão vendo nem remotamente o que o assunto Previdência Social interessa para elas, o que é um erro. E o nosso papel não é condenar esse erro, é ajudar o nosso povo a entender. Por isso eu estou circulando pelo Brasil, nas periferias. Hoje estou aqui em Bangu, no Rio, para passar mais de 3 horas discutindo, apresentando os indicadores. E essa apresentação, ela por si só é muito contundente. Há uma injustiça chocante nessa proposta que o Bolsonaro faz, porque ela basicamente tira 75 de cada R$100 de sacrifício, ela tira dos brasileiros que ganham até R$2.154 e mantém intactos praticamente todos os privilégios. Tome, por exemplo, os militares. Eles custam 47 bilhões de reais por ano e pagam 3 bilhões de reais apenas. Se aposentam com 55 anos de idade. E agora o Bolsonaro aumentou a contribuição deles, mas tirou o valor do salário de um oficial superior de 22 para 30 mil reais. Não vai nisso nenhum desrespeito. Apenas eu quero dizer que não é justo que se tire dos mais pobres no Brasil, numa hora de desemprego tão grave, numa hora de informalidade tão grave, numa hora em que a economia brasileira joga de lado e não tem perspectiva nenhuma, você conservar, por exemplo, lucros e dividendos sem tributação, grandes fortunas sem tributação, isenções que são de 384 bilhões de reais para uma minoria, né, que poderia praticamente 20% disso resolvia o déficit da Previdência, dando-nos tempo para fazer uma reforma mais justa, mais correta, que nós do PDT não nos recusamos a discutir. Pelo contrário, nós não somos aquele tipo de gente que no poder, como foi o PT, fez 1000 coisas na reforma da Previdência, fez a DRU. Nós achamos que temos que discutir a Previdência, mas é preciso que ela seja justa e equilibrada. Cobrar mais de quem pode pagar mais e menos de quem pode pagar menos. E essa proposta do Bolsonaro é justamente o inverso. Agora, você fez um posicionamento em que isso é tão importante para o nosso país, o futuro da nova geração que está nascendo hoje, que seria importante fazer um plebiscito. Você concorda que isso deveria não fazer a toque de caixa essa discussão e passar por um plebiscito para que a nação pudesse se posicionar? É evidente, o povo brasileiro já se revelou muito maduro quando ele é bem informado, quando as coisas são encaminhadas de forma decente, de forma correta. O povo brasileiro é capaz de definir aquilo que eventualmente, até sendo sacrifício, seja necessário para consertar o problema. Mas evidentemente que isso é um esforço meu de retórica. Porque um projeto que quer entregar para os bancos, que retira a contribuição patronal e quer entregar para os bancos a poupança do povo brasileiro, não tem nenhuma condição de ser submetida a voto popular, porque perderia de forma fragorosa. Eles mentem descaradamente de que estão constrangendo a aposentadoria de magistrados e políticos. Isso é mentira, eles não tocaram em absolutamente nada da aposentadoria dos magistrados e políticos, como não tocaram na dos militares. Todos os grandes salários brasileiros permanecem intocados e todo o esforço, para não dizer todo, 75 de cada R$100 de sacrifício estão sendo subtraídos da população que ganha até R$2.154. E a mais perversa cara disso é o benefício de prestação continuada, chamado BPC, que é aquilo que se paga ao mais miserável, ao mais humilde, ao mais sofrido do brasileiro, doente, envelhecido, que não pôde contribuir. Hoje a garantia da Constituição é que ele receba um salário mínimo para poder comprar os remédios e comer, já com muita dificuldade, porque eles congelaram o salário mínimo. Pois bem, essa gente está querendo reduzir isso do salário mínimo para R$400. Tá ok. Eu quero agradecer a sua participação no programa Município em Ação da Baixada Fluminense. Muito obrigado a você pela oportunidade. E eu digo a você, meu irmão, você da Baixada, se a Previdência não lhe toca agora, não deixe de pedir ao seu deputado que ele preste atenção, que ele faça justiça, porque se não sou hoje, que Deus lhe proteja, amanhã você vai precisar de uma Previdência minimamente decente. Tá ok. Esse é o programa Municípios em Ação. Ficamos por aqui. Olá, esse é o programa Municípios em Ação e hoje aqui no Bangu Atlético Clube com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Lupe, como é que você avalia todas essas informações que foram colocadas? Porque até então o povo brasileiro está indeciso, né? Está confuso
muita propaganda de lá e cá, e qual seria o termômetro para poder saber o certo? O mais importante é que o povo brasileiro tenha acesso à informação. O que nós precisamos, o que nós estamos querendo fazer com esses debates nas nossas redes sociais é esclarecer a população. Quem imagina que essa Previdência não é contra o povo, é só olhar quem tem filho, é só olhar quem tem neto. Se pode imediatamente não te atingir, trabalhador brasileiro, ela vai atingir a tua futura geração. E quem não se preocupa com o seu filho não ser neto, não é digno de estar vivendo numa pátria que tem que cuidar do futuro. Então, o papel que nós, como Partido Democrático de Setembro, o papel que o Ciro tem na sua história, na sua biografia, é esclarecer o povo brasileiro, é apostar na inteligência do povo brasileiro. Mas para isso ele tem que ter informação. Agora, tentando dar essa informação. Agora, Lupe, por exemplo, essa é uma matéria tão importante que cuida do futuro. Você acha que o plebiscito seria importante para a nação brasileira tomar ciência do que realmente vai mudar na vida dela? Tudo que mexa com os interesses do povo brasileiro tem que passar pelo seu crivo. Nenhum candidato eleito, governador, deputado, senador, presidente da República, tem carta em branco. Ninguém pode tirar direito de um trabalhador sem ouvi-lo. Por isso eu defendo que a reforma tenha que passar por um plebiscito para aprovação da população brasileira. Tá ok, eu quero agradecer a sua participação no programa Municípios em Ação, tá ok? Eu te agradeço e você sempre dando voz a quem precisa ter voz. Obrigado. Tá ok, esse é o programa Município em Ação, voltamos já já. Olá, esse é o programa Municípios em Ação, diretamente aqui do Bangu Atlético Clube, no Rio de Janeiro. E nós estamos aqui com o deputado federal pelo PDT, Paulo Ramos. Deputado Paulo Ramos, esse encontro hoje foi uma maneira de esclarecer a população e as pessoas aqui presentes a importância do que vem a ser essas mudanças que vão ocorrer no Brasil, né? Primeiro, a importância aqui para a região. Essa região aqui é a região do tempo da Previdência da Era Vargas. Realengo, Padre Miguel, Bangu, IAPI, IAPC. Aqui eu digo sim, tem 2 clubes. Nós estamos no Bangu Atlético Clube, mas tem o Clube Recreativo dos Industriários de Realengo, CRIR, e tem o CREIB, Clube Recreativo dos Industriários de Bangu. Aqui Bangu é a antiga fábrica de tecido. O Brasil perdeu suas fábricas de tecido. As fábricas com as habitações para os trabalhadores em torno da fábrica. Então aqui a presença do Ciro Gomes, aqui na região, é uma presença importante, que aqui é a área do trabalhismo. Aqui é a área onde Brizola teve todo o seu prestígio. Aqui é uma região em que nós cultuamos a Era Vargas. E ter o Ciro Gomes aqui, com todos os pedetistas, com o nosso presidente Carlos Lupe, e aqui todos os pedetistas, todos compreendendo o significado do trabalhismo. Denunciar o significado perverso desta reforma da Previdência é um dever de todos nós. E o Ciro Gomes vem aqui para nos ajudar nesses esclarecimentos, para que todos tomem conhecimento do sacrifício que está sendo imposto à classe trabalhadora, não só com a reforma trabalhista do Temer, mas agora também com essa reforma maldita do governo Bolsonaro. Agora, deputado Paulo Ramos, o Ciro defendeu uma das posições para que haja uma possibilidade de ter um plebiscito para informar melhor a população. Porque todo esse trabalho todo da reforma está sendo feito a toque de caixa, a maioria dos deputados ainda até confusos. E como é que você analisa esse posicionamento? Bom, em primeiro lugar, dizer que a mentira de ontem denuncia a mentira de hoje. Eles diziam que a reforma trabalhista geraria emprego. Olha aí a consequência. Agora eles vêm com o mesmo discurso em relação a uma reforma da Previdência que penaliza quem recebe 1, 2, no máximo 3 salários mínimos. Todas as consequências recaem sobre os pobres. E é por isso que eles dizem que o objetivo é combater privilégios, porque eles mentem. Eles mentem. Então, é preciso debates como esse, trazendo, através do Ciro Gomes, esclarecimentos para que o trabalhador se posicione contra, não se deixe manipular pelos grandes meios de comunicação, se posicione contra conscientemente, conhecendo o teor da reforma. Ok. Agora, deixa eu dizer, os parlamentares não. Eu sou lá da Comissão Especial da Previdência. Estou radicalmente contra essa reforma. E mais, ainda penso, quer dizer assim, no tempo que o Brasil era pobre, o trabalhador tinha mais direitos. O Brasil enriqueceu e o trabalhador perdeu direitos. Uma reforma trabalhista do PDT tem que ser para recuperar direitos. Não podemos nos concentrar também na miséria de 1 salário mínimo. Qual é o poder de compra de 1 salário mínimo?
Hoje o salário mínimo do Brasil é inconstitucional, que a Constituição diz que tem que ser realizado com um salário mínimo. E nós temos que combater isso também. Agora, essa data já está prefixada para se definir o posicionamento ou isso ainda tem um desdobramento? Ainda não. A comissão tem um número de... são 40 sessões. Estamos praticamente caminhando para concluir. Estamos em menos da metade. Mas são 49 deputados federais integrando essa comissão especial. Há alguns do Rio de Janeiro também. O Lupe, nosso presidente, assumiu o compromisso de divulgar para todos quais são esses 49, para que seja uma pressão feita sobre eles por todos os trabalhadores. E amanhã, quando chegar no plenário, a pressão ser feita sobre todos os deputados. Mas agora são apenas 49. E tem que dizer, se votar contra o trabalhador, vai pagar um preço. Mas o povo tem que conhecer, pelo menos, como cada um votou. Precisa saber como cada um votou para poder fazer a distinção. Ok, deputado, eu quero agradecer a sua participação, o programa Municípios em Ação de toda a Baixada Fluminense, estamos à sua disposição. Vamos lá, Municípios em Ação, não só para a Baixada Fluminense, com o futuro reforçando esse instrumento de comunicação alternativo que informa verdadeiramente, vamos ver se não apenas para a Baixada Fluminense, mas para todo o estado do Rio de Janeiro e depois também para todo o país. Parabéns a você, Renato Muniz, por essa luta que eu sei que não é fácil. Ter um instrumento de comunicação como o canal de televisão que por enquanto alcança a Baixada. Ok. Chegamos ao final, esse é o programa Município em Ação, voltamos já já.